E já estamos de volta ao vivo em cores, agradecendo, é claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Bom demais estar com você. Hoje falando sobre transtorno de déficit de atenção, estamos falando sobre hiperatividade, estamos falando sobre dislexia, recebendo alguém que realmente estudou e entende do assunto. A doutora Marina Stahl Merlin, neuropsicóloga, psicóloga comportamental e mestre em psiquiatria. E mais uma coisa assim, futura mamãe do Marcel. Olha que maravilha, viu? A gente está aqui recebendo, interagindo conosco, respondendo brilhantemente aí todas as suas perguntas. Então, e aliás, o Marcel e tem mais dois também, né? Como é que é o nome deles? Matheus e Miguel. Matheus e Miguel. MMM, os três M's aí, ó, né? Matheus, Miguel e Marcel. Parabéns aí, a família é maravilhosa. Como é que é o nome do esposo? É Milton. Também? É tudo, é a casa dos 5M, então, a casa dos 5M, que maravilha. Parabéns ao Milton, aos filhão aí que estão acompanhando o programa, que Deus abençoe vocês também, viu? Doutor, eu estava no bloco passado, a gente estava falando sobre, o professor identificou que aquela criança, ela tem um comportamento diferenciado. Isso. Né? Das outros coleguinhas, da mesma faixa etária, enfim, daquela sala de aula. E ela vai ter que reportar isso para os pais. Como é que ela vai dizer? Como é que os pais vão, que não sabem, não têm ideia do que é um olha, o teu filho está com TDAH, né? Como é que os pais, ai, meu filho é doente, ai, meu filho é louco, meu filho é isso aqui, meu filho é isso aqui, meu filho é demente, não vai aprender nunca, não vai ser ninguém na vida. Como é que, né? Porque é reação, às vezes simples, mas, né? Como é que é a abordagem com os pais para dizer que o filho está com esse transtorno de déficit de atenção? O papel do professor é mais complicado, eu acredito, porque ele tem poucas informações, não tem informação para dar o diagnóstico, né? Ele vai levantar uma suspeita. E agora, quando os pais aceitam e procuram ajuda profissional... Tá, mas como chegar antes da ajuda? Antes da ajuda. Tá. A mãe vai reagir assim, o pai vai reagir assim, enfim, o filho é diferente, digamos assim, diferente. Vai catalogar, ele não é autista, ele não é isso, aquilo, mas assim, meu filho é doente, não vai aprender. Teu filho tem déficit de atenção, dificuldade no aprendizado. Sim. E aí, o irmão, a coleguinha, o vizinho, enfim, o bullying, né? Ou seja, por que o meu filho é doente, etc. Né? Na realidade não é uma doença, né, incapacitante se a gente procurar tentar adaptar algumas coisas para aquela criança, né? A criança ela pode aprender a controlar melhor a impulsividade dela, a hiperatividade dela. Isso não é um problema grave, né? A criança não tem uma doença. Então diga isso para a mãe que está nos acompanhando. Eu tenho que procurar ajuda para a gente conseguir minimizar o sofrimento e o esforço que essa criança vai ter que fazer para conseguir realizar as mesmas tarefas que as outras crianças realizam, sem tanta dificuldade. Na realidade é isso, por isso que a professora chama os pais e os pais precisam estar abertos para receber essa informação, porque na realidade a professora está identificando que aquela criança tem uma dificuldade a mais para realizar as mesmas tarefas que as outras crianças. Ela precisa se concentrar mais, então é importante que os pais, é importante que os irmãos também, que tem o seu irmãozinho assim que tem esse transtorno, tenha paciência, sabe que ele é elétrico, né? Sabe que ele é hiperativo, não é que ele vai ter dificuldade do aprendizado, não se trata disso. Ele vai ter outro jeito de aprender. Inclusive, as crianças que têm o TDAH, a maior parte delas, elas não têm nenhum prejuízo cognitivo no sentido de inteligência, de capacidade de aprender. Elas têm, na verdade, algumas disfunções cognitivas, como, por exemplo, a capacidade de se manter atento ou de controlar o comportamento motor ou o comportamento da impulsividade, que atrapalham na realização final, mas elas são crianças inteligentes na maior parte das vezes. Que maravilha, gente. Nós fomos às ruas, doutora, assim, com esses temas, os transtornos comportamentais, e a gente foi ouvir quais são as dúvidas, as curiosidades do Santo Povo de Deus. Aqui o povo tem vez, o povo tem voz, o povo pergunta. Meu nome é Roseli, eu gostaria de saber se a hiperatividade está associada ao déficit de atenção. Muito bem, doutora. E aí? A hiperatividade versus... Né? Sim, né? Como eu disse anteriormente, né? A hiperatividade é um dos sintomas do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ele geralmente vem associado com outros sintomas, que é a desatenção e que também é a impulsividade. É claro que a intensidade dos sintomas, ela pode variar de criança para criança. Então, pode existir uma criança que é mais desatenta e menos hiperativa, outra criança que é mais hiperativa e menos desatenta. Isso vai variando de criança para criança.
A Elisângela Bernardes Rodrigues, de São Lourenço, Minas Gerais, está acompanhando o programa. Que Deus abençoe, Elisângela. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigado pela participação, pela pergunta. A filhinha dela aparenta ter o TDAH, porém sem hiperatividade. Gostaria de saber qual especialização de médico eu deveria consultar. Que especialista deveria recorrer aí? A Elisângela Bernardes, de São Lourenço, Minas Gerais, doutora. Elisângela, você pode procurar ou um neurologista infantil, ou um psiquiatra, ou um psicólogo que trabalhe com TDAH. Não são todos os psicólogos que estão especializados nisso. Então, é importante que você procure um neurologista, um psiquiatra ou um psicólogo especialista para que eles possam te orientar o que deve ser feito. Voltando assim à origem de tudo, doutor. Ok, na sala de aula, a professora vai identificar que é diferente, tem um comportamento diferente, o aluno, aquele aluno, aquela aluna, né? Mas em casa, a mãe, enquanto a criança tem lá 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, a mãe vai ficar super feliz porque a criança é elétrica, é ativa, nossa, é cheia de, meu filho, minha filha é cheia de vida, enfim. Como lidar com isso, como perceber, ou é só na sala de aula? Essa é a minha pergunta que eu vou perceber. Não, não é só na sala de aula não, inclusive... O pediatra faz isso? O diagnóstico? É. O pediatra, se ele tiver experiência com isso, ele é capaz de fazer um diagnóstico sim. Ele não é o profissional mais especializado, né? Porque ele não trabalha tanto com o comportamento, com a parte neurológica. Mas ele é capaz de fazer uma triagem. Mas quanto mais cedo o processo de tratamento, melhor, é isso? Com certeza, né? Com certeza. Mas assim, a criança vai entrar no colégio, digamos assim, tá lá, 6 aninhos, 7 aninhos, é a média, né, doutora? Assim. Mas antes disso, a criança já está com esse déficit. Sim. Como perceber isso, o pai e a mãe, tem que ficar atento? Porque é isso que a gente quer hoje no programa, para que o pai e a mãe tenham informações para identificar logo cedo, para buscar ajuda logo cedo. Sim, então, como você estava perguntando, né, na verdade não é só na escola, a criança que tem o TDAH, ela tem o TDAH em todos os momentos e contextos da vida dela, né? O que acontece é que, assim, as crianças mais novas, até uns 5, 6 anos de idade, a gente tem mais dificuldade de perceber se ela é mais desatenta, se ela é mais hiperativa, porque, neurologicamente falando, ela tem uma imaturidade que realmente condiz com esse comportamento de ser mais desatento. Assim? Como? Por exemplo, uma criança com 2 aninhos de idade, ela não fica mais do que 5 minutos brincando com uma mesma atividade. Ah, olha só, presta atenção agora. Não é, de repente, não é que a criança, olha, eu vou contar 5 minutinhos, minha criança deixou de brincar, não é que, não, se cansou mesmo, se cansou. Porém, além disso, tem outras coisas. Sim, a hiperatividade, a impulsividade, por exemplo, uma criança, ela tem muita dificuldade em falar, não vou comer essa bolacha de chocolate antes do almoço. Por quê? Porque ela não tem maturidade neurológica para conseguir brecar esse desejo. Isso a gente vai adquirindo ao longo da vida e, na verdade, o ápice do desenvolvimento dessas habilidades, que a gente chama de funções executivas, é com 20, 25 anos de idade. Tá. Então, até lá é esperado que a gente tenha alguns... Até já sabe o que eu vou perguntar. Né? Até sabe que assim, uma criança de 4, 5 aninhos não come a bolachinha. A criança normal também vai querer comer, vai chorar, vai espernear, não tem ideia do almoço que está ali esperando, da papinha, da frutinha, da verdurinha, enfim. Ou seja, como... Diferenciar. A questão é a seguinte, o que faz a gente dizer que uma criança tem um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é o prejuízo que ela tem. Então, você pode ter uma criança que é agitada, que é desatenta, mas que não tem prejuízo nenhum. Não tem prejuízo na escola, não tem prejuízo com os amigos, não tem prejuízos comportamentais em casa, não tem prejuízo. Então, ela não tem TDAH. Né? A criança que tem TDAH, ela tem que ter um prejuízo. Ela não está acompanhando na sala de aula, ela não consegue se relacionar com as outras crianças, ela não consegue parar para assistir um desenho. Isso, ia se perguntar. A mãe está conversando, o pai está conversando com a criança, ela está olhando para o lado, ela está isso, aquilo. Exato. A fala dela é desconexa porque ela não consegue acompanhar uma conversa. Né? Então, assim, fica muito difícil e ela acaba tendo prejuízo. As pessoas começam pensando, tem alguma coisa estranha com essa criança. Ela já deveria conseguir conversar comigo, ela não consegue. Doutora, é muito importante esses exemplos, porque esclarecem, iluminam e nos ajudam a identificar. Agora que está o momento de... Identificou, aí o pai vai buscar ajuda, Sim. A mãe vai buscar ajuda. Ou seja, o meu filho, eu sinto que ele não presta atenção no que eu digo, né? Ou seja, o que ele está fazendo? Demência, alguma coisa assim? Não. Né? Tem muitos. E o diagnóstico do transtorno de déficit de atenção não é um diagnóstico fácil.
Por exemplo, uma criança que não está prestando atenção na aula, ela pode ser uma criança muito ansiosa, por exemplo, que está com muitos pensamentos negativos na cabecinha dela e ela não consegue acompanhar o que a professora está falando. Ela parece uma criança desatenta, na realidade ela está só com pensamentos que estão atrapalhando. Isso é importante também, porque nem todo mundo se enquadra nesse quadro, Exatamente. né? Nesse enquadro. Porque é aquela questão assim, de repente a criança não se alimenta bem. Isso. Não dormiu bem. Não dormiu bem, em casa é briga, né? Traumas, discussões, problemas, etc. Então ela vai para a sala de aula com esse peso, com essa carga, com essa pressão. É claro que ela não vai prestar atenção em nada, isso não é transtorno, doutora. Não. São os problemas domésticos que estão influenciando exatamente. no comportamento dela. Exatamente, por isso é muito importante que o profissional especializado pegue uma lupa e olhe o que está acontecendo. Uma criança assim que tem esses problemas, digamos, familiares que levam para a sala de aula, geralmente ela vai ficar mais revoltada ou mais introspectiva, que é diferente do hiperativo. Sem dúvida. O hiperativo ele já vai, né? É isso, doutor? Também? Não, com certeza. Uma criança que tem um problema familiar, ela tem outras manifestações. Ela tem uma manifestação de desatenção, mas que não é igual à do transtorno do déficit de atenção, que não vem junto com a hiperatividade, a impulsividade, necessariamente. Ali é carência de afeto, de carinho, de atenção. Exatamente. Doutor? De atenção, não falta de atenção. Exatamente. Vamos às ruas? O povo pergunta aqui no Vídeo Saúde. Meu nome é Maísa. Eu gostaria de saber se Ritalina faz mal à saúde. Maísa. Colocou um remédio aqui, um medicamento? O que é isso? A Ritalina é o metilfenidato, que é a medicação mais indicada para o uso das pessoas que têm transtorno do déficit de atenção. O que acontece é que muitas vezes o diagnóstico não é bem feito. E quando essa criança ela usa a medicação e o diagnóstico não foi correto, isso pode gerar uma série de outros transtornos. Olha, é importante isso que a doutora está falando, gente, porque o programa ele se presta a isso, informação, orientação. Nós citamos o nome de um medicamento. A moça perguntou aí na tela, Ritalina. Não é porque você sente que o teu filho está assim, você vai direto na farmácia hoje e vai comprar para o teu filho sem prescrição, sem isso e aquilo, sem isso e aquilo. Cuidado, cuidado, né? É sempre com orientação e com prescrição médica, porque estamos falando de saúde, de qualidade de vida e de criança, né, doutora? Não, sem dúvida. E a Organização Mundial de Saúde, ela tem preconizado, né, os tratamentos para as crianças mais novas, sempre com uma abordagem comportamental, psicopedagógica, orientação à família, orientação à escola, para que a gente evite até o máximo do tempo que der o uso das medicações. Olha, quanta coisa estamos aqui aprendendo hoje no Vídeo Saúde sobre déficit de atenção, né? E, doutora, um déficit de atenção não tratado, não cuidado, ignorado, que consequências que vai ter lá na fase adolescente, juvenil, adulto, etc.? Vai ser só déficit de atenção ou pode atrair outras debilidades comportamentais? Não, isso é muito grave. Isso é muito grave. Na verdade, todas as pessoas que têm o TDAH, elas têm níveis, intensidades diferentes. Então, se o TDAH é leve, geralmente essa pessoa ela vai conseguir levar a vida dela numa boa, com um pouco mais de esforço, mas vai conseguir. A pessoa que tem um TDAH moderado para grave, ela já vai ter um pouco mais de dificuldade e muito mais riscos, como, por exemplo, o envolvimento com drogas. É muito sério. Divórcios, muito frequentemente. Ou seja, não mantém uma certa fidelidade naquilo que se propõe, é isso? Exatamente, não consegue terminar a proposta. Começa e não Exatamente. termina. Por quê? Porque são pessoas que buscam adrenalina. Isso tem a ver com o distúrbio neuroquímico que acontece no cérebro dessas pessoas. Existe a falta de uma substância que é a dopamina, que na verdade, é uma substância que está relacionada com a adrenalina. Então, essas pessoas buscam muita aventura, adrenalina e fazem coisas, muitas vezes, inconsequentes, por conta dessa sensação de prazer que elas precisam Agora, é porque elas têm noção disso, consciência disso? Como é que é, doutora? Muitas vezes elas têm. O que elas não têm é controle. Né? Não tem controle. Então, é comum no consultório a gente atender pessoas que cometeram erros, por exemplo, né, de traição ou de uso de drogas e chegam no consultório arrependidos de verdade. Né? Assim, eu não consigo controlar essa... Pode gerar um surto, por exemplo, doutora, um surto no sentido assim, a pessoa está dirigindo e gera um surto naquele momento e acelera ou atropela, ou enfim, né?
pode gerar? Acelerar é um comportamento muito comum nas pessoas que têm déficit de atenção. Então, são pessoas que, como buscam muita adrenalina, eles correm demais, Não tem tem noção do muitos perigo acidentes. Olha só. Eles fazem coisas que, às vezes, são muito perigosas, né? Agora, não propositalmente. Na realidade, são comportamentos impulsivos, né? Agora, elas têm dificuldade de atenção, digamos, é do aprendizado em geral, ou elas desenvolvem, em casos, alguma habilidade para outra coisa, né? Ou seja, para pegar uma matemática, um português, enfim, um livro para ler, concentrar para depois ter uma prova lá na frente, etc. Não consegue concentração, a cabeça, né, fica, os neurônios ficam passeando lá, a pessoa não consegue, não é culpa delas, né, é o transtorno, enfim. Mas elas podem desenvolver outras habilidades, digamos, manuais, mecânicas, Sim. etc. Sim, é uma pergunta muito boa essa, porque às vezes os pais chegam e falam assim, mas olha, meu filho, ele adora ler mangá, por exemplo, né, que é as revistinhas lá que estão, né, os adolescentes lendo bastante. E ele lê isso o dia todo, por que ele não lê a história, a geografia? Né? E na realidade o que acontece é que assim, essas pessoas elas conseguem fazer coisas que são prazerosas, que geram a liberação da dopamina, a liberação, né, dessa adrenalina. Então elas conseguem se manter focadas em situações que geram prazer, mas as que não geram prazer e que a gente precisa fazer no dia a dia, elas têm muitas dificuldades para realizar. Olha que interessante, gente, quantas informações. Vou chamar o intervalo, ainda eu quero ler, não li o seu e-mail ainda, por quê? Cadê a sua participação? Não tem alguma história assim? Conhece alguém que tem esse transtorno, que tem essa situação, que tem um filho pequeno que parece que é, né, justamente os casos que você está aprendendo aqui agora? Ligue, participe, interaja conosco, o programa é seu, estamos ao vivo aqui com a doutora Marina. Vamos chamar o intervalo, na sequência temos muito mais informações só para você.